Bem-vindos à parte 2 do Flipper Zero, esse dispositivo que se parece com um brinquedo, só que é uma ferramenta hacker muito potente. Já mostrei bastante coisa do Flipper Zero lá nos meus canais do TikTok e do Instagram, mas hoje é um vídeo que a gente vai aprender mais a fundo sobre esse device. E apesar de ser um dispositivo totalmente legal, ele foi proibido aqui no Brasil. As remessas que estão chegando no nosso país estão sendo barradas e apreendidas. E isso está acontecendo em outros países também. Isso é uma tristeza, porque o vídeo anterior que eu trouxe aqui no canal, o Flipper ainda estava chegando em nossas casas aqui no Brasil. Mas claro que isso faz total sentido acontecer aqui no Brasil, já que o dispositivo consegue desbloquear carros, garagens e também desligar a TV do vizinho. Totalmente preocupante e todo mundo vai sair fazendo isso apenas comprando esse dispositivo. Mas é claro que, na minha opinião, isso não passa de uma histeria, já que existem outros dispositivos que fazem a mesma coisa que o Flipper Zero consegue fazer. Você consegue utilizar, por exemplo, um Arduino ou um Raspberry Pi para fazer a mesma coisa que esse dispositivo consegue fazer. E algumas vezes eu já disse isso lá no meu Instagram. Basta uma pesquisa rápida por sub-gigahertz para Raspberry Pi ou Arduino, que você vai conseguir encontrar dispositivos que conseguem se conectar a esses microprocessadores e conseguir fazer o que o Flipper faz. Na própria documentação do Flipper, a gente consegue ver que ele usa um chip CC1101 e percebemos que esse chip é muito antigo e ele também serve para Arduino. Antes da gente começar aqui o vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Então agora vamos testar esse device chamado Flipper Zero. Antes de começar o vídeo, eu queria dizer que esse vídeo é totalmente educacional, não faça isso de forma ilícita. O que mais impressiona no Flipper já de cara é a interface que eles criaram para o programa chamado QFlipper, que é baseada no framework chamado Qt, um framework muito poderoso, capaz de criar interfaces lindas como essa, e a gente consegue utilizar linguagens nele como C++ e Python. Essa interface com certeza é uma das mais lindas que eu já vi utilizando esse framework. Ela é muito intuitiva e a gente consegue fazer tudo por aqui. Consegue fazer o update, consegue ver a versão do nosso firmware, inclusive estou usando o firmware Unleashed, conseguimos ver a quantidade de memória no cartão SD e outras informações muito importantes. Na aba ao lado, conseguimos também observar itens como firmware, backup, e a gente consegue também fazer um restore do update antigo que a gente já fez. E ainda, o que eu acho incrível é a próxima aba. Aqui a gente vai poder mexer em todas as pastas do nosso Flipper e, além disso, carregar todos os arquivos aqui para dentro, arrastando e soltando eles. Eu consigo controlar aqui nosso Flipper utilizando também o QFlipper, o que deixa ainda mais legal isso aqui, essa interface. E além disso, existe um aplicativo chamado QFlipper, que é um aplicativo onde mostra todas as informações do nosso Flipper e serve para Android e iOS, o que ainda deixa mais legal essa interface que eles criaram, porque ela acaba sendo híbrida, ou seja, a gente consegue ver todas as informações que a gente tem no nosso QFlipper para o nosso PC, também no Android e no iOS, o que deixa ainda mais robusto tudo isso. E o diferencial do QFlipper de PC para o QFlipper de Android e iOS é que a gente consegue utilizar também o modo Bluetooth aqui do nosso Flipper e se conectar e controlar o nosso Flipper remotamente utilizando a função Bluetooth. Agora vamos testar a função Badge USB aqui do nosso Flipper, que simula como se fosse um HubberDuck, que é um dos hardwares que foi pioneiro nessa área. HubberDuck vai simular um ataque de HID que a gente chama de Human Interface Device, que basicamente é simular como se fosse um humano clicando no mouse ou no teclado. E esse tipo de ataque é quase impossível a gente combater, já que ele está simulando o teclado e o mouse, e isso é totalmente liberado no seu computador. E esse ataque de Badge USB ficou conhecido a partir da Black Hat de 2014, onde o palestrante Carsten Noah demonstrou esse ataque durante sua palestra. Para criar o nosso ataque, a gente precisa criar um Duck Script. E um Duck Script basicamente é um código que a gente vai utilizar para criar a nossa interação entre o nosso Badge USB e o computador. E é muito fácil de criar isso, é uma linguagem muito simples de aprender, é mais simples ainda que o Python. A gente vai utilizar alguns códigos aqui para demonstrar isso para vocês. Para criar um Badge USB, basta a gente utilizar até o Notepad. Com o Notepad a gente vai conseguir passar o nosso código DuckScript e depois carregar no nosso Flipper. Então, abrindo aqui o nosso Notepad, a gente vai passar alguns comandos aqui para ele. Então, por exemplo, se eu passar um comando string @hackercode, a partir do momento que eu rodar esse script no meu Badge USB, ele vai digitar, por exemplo, @hackercode. A gente pode passar também um delay de
de 2000 milissegundos, falar para ele digitar a tecla F11 e colocar outro delay, por exemplo, de 1500 milissegundos. E assim ele vai rodar todos esses comandos que eu pedi para ele no código. Então bora testar aqui no meu computador, basta eu plugar meu Flipper, que vai ser meu badge USB no computador da vítima, e rodar. Por exemplo, eu vou rodar esse script onde vai aparecer um papagaio no terminal aqui para mim. E com isso, ele rodou todos os comandos até chegar no terminal e rodar esse papagaio lá dentro do terminal. E com o badge USB, por exemplo, a gente pode pegar senhas Wi-Fi, a gente consegue também fazer outras coisas, como por exemplo, criar uma backdoor dentro do computador da vítima e por aí vai. Dá para fazer diversas coisas com o badge USB e é muito utilizado por hackers. O FBI, inclusive, já reportou sobre esse tipo de ataque e disse que esse tipo de ataque é muito perigoso para todo tipo de usuário. No modo sub-GHz, a gente vai conseguir ler esse tipo de frequência e também salvar e emular essas frequências. E por que esse modo que a gente vai utilizar? Bom, basicamente, hoje a gente vai demonstrar sobre car hacking e eu não mostrei esse modo no vídeo anterior. E o que quer dizer sub-GHz? Basicamente, sub-GHz é uma taxa de frequência menos de 1 GHz, é uma radiofrequência diferente do Wi-Fi e Bluetooth e ela tem um longo alcance. Normalmente, uma chave de carro como essa aqui, ela vai emitir um tipo de sinal. E esse sinal é o sinal sub-GHz, como representado aqui no nosso Flipper. Beleza? A gente pode destravar o carro por aqui, pode também fechar o nosso carro. Bom, sabendo que essa chave ela emite um sinal sub-GHz, é claro que não só a chave de um carro emite sinal sub-GHz, vai ter outros equipamentos que vão também emitir. Por exemplo, portões de garagem também emitem um sinal. Entre o controle do portão e o motor, vai também às vezes ter um sinal sub-GHz, dependendo do motor, é claro. Esse é o conceito inicial sobre sub-GHz. O principal motivo de ser muito utilizado sub-GHz nessas chaves, que por exemplo, é muito difícil acabar a bateria dessa chave, vai durar anos, porque o modo sub-GHz consome muita pouca energia, diferente do Wi-Fi e o Bluetooth. O Flipper tem diversos módulos aqui dentro do sub-GHz que a gente vai conseguir ler. Então a gente consegue escanear, ou seja, a gente consegue escanear aqui o sinal que está enviando. Por exemplo, tá vendo que está emitindo ali o sinal? O Flipper ainda não reconheceu esse tipo de sinal. Ele tem diversas bibliotecas, tem diversos equipamentos aqui que ele reconhece. Mas aqui no scanning a gente não consegue reconhecer esse sinal. Mas, no caso, o Flipper vai reconhecer, por exemplo, uma chave de um Civic. Se você não conhece, o Honda Civic é um carro que ele já teve uma vulnerabilidade conhecida em 2022. Ou seja, uma vulnerabilidade sobre o seu sinal sub-GHz que ele emite. Existe até um CVE sobre essa vulnerabilidade no Civic que as pessoas conseguiram clonar essa comunicação entre a chave e o carro. Na biblioteca do Flipper, a gente tem alguns sinais que ele reconhece aqui no RAID. Ou seja, por exemplo, a gente tem esse controle aqui, que é um controle aqui que eu controlo as luzes do meu computador. E será que ele vai reconhecer aqui do nosso database dentro do Flipper? Vamos testar. Se eu clicar, por exemplo, em On, bom, ele reconheceu. Se eu clicar, por exemplo, em Off, ele reconheceu também. Beleza? Então aqui ele já conhece qual é esse tipo de sinal e quem é o cara que está emitindo. Com base no database que existe lá no Flipper, a gente consegue utilizar, por exemplo, nesses controles que são controles simples e a gente clonar cada sinal que ele emite. É muito bom a gente analisar qual é a faixa de frequência que esse controle emite. Então, aqui no nosso Flipper, a gente tem o Frequency Analyzer. E o Frequency Analyzer, basicamente, vai compreender qual é a frequência que esse controle emite. Então, vamos testar? Bom, eu vou clicar aqui no símbolo, que é o modo bloquear, e vamos ver como funciona. Cliquei no bloquear, vamos ver se funciona, colocar bem perto aqui do nosso Flipper. Funcionou. Então, a frequência aqui que vai ser emitida pelo nosso dispositivo por esse controle vai ser 433.920 MHz, beleza? Então vai estar na faixa 433 MHz. Se a gente clicar no desbloqueio, vamos ver. Para desbloquear, ele está 433 também. Então a gente sabe que a faixa de sinal de emissão desse controle vai estar em 433 MHz. Se a gente voltar e no Read Raw, a gente pode ir em Config e agora colocar a faixa mais próxima de emissão desse sinal. Então a gente pode colocar aqui o 433.88, que é uma frequência próxima, beleza? A gente pode utilizar, por exemplo, uma modulação AM ou FM. Então aqui normalmente as do carro vão ser AM, beleza?
Então, após configurar, a gente pode testar. Então vamos voltar aqui, vamos para o nosso Rec e vamos começar a gravação. Comecei a gravação, vou dar aqui no bloquear e, por exemplo, no desbloquear. E aqui eu já capturei o sinal que esse controle está emitindo. E aqui no meu Flipper eu posso ainda clicar aqui para o lado e salvar esse sinal. Clicando aqui em Save, a gente vai salvar e vai ficar, por exemplo, aqui em salvos. Então aqui em salvos eu tenho diversos que eu já testei e também tem aqui esse último que eu acabei de colocar. Então, por exemplo, se caso esse carro não possui uma tecnologia que seja rolling code, ou seja, que troque toda hora o seu código e esqueça o último, vai ser muito ruim porque a gente vai poder salvar e sempre desbloquear esse carro a qualquer momento. E para desbloquear um carro, basicamente a gente precisa emitir um sinal para esse carro ser desbloqueado. E normalmente esse sinal ele pode ser tanto rolling code ou um código único. Normalmente os carros mais antigos possuem código único nos alarmes e essa tecnologia não é tão evoluída. O que é o rolling code? Basicamente, o rolling code ele vai utilizar sempre o mesmo código, mas vai sempre colocar um salt, ou seja, colocar algo a mais, um salzinho a mais. Por exemplo, é um código que ele sempre se mantém, mas vai adicionando algo a mais. Então, sempre que eu utilizo um código uma vez, ele já vai ser descartado e a partir desse momento vai se criar um novo código e assim por diante. A tecnologia que não é rolling code, apenas com um código, ou seja, one code, basicamente vai ser sempre o mesmo código para aquele tipo de desbloqueio. E será que eu consegui desbloquear um carro? Bom, eu vou testar com um carro que possui uma tecnologia rolling code, só que esse rolling code eu vou conseguir copiar longe do carro. Primeiramente, então, eu peguei a chave desse carro e o controle de alarme. Depois que eu peguei o controle de alarme, eu comecei a copiar esse código. Primeiramente, eu fui no Frequency Analyzer para entender um pouco mais sobre essa frequência que vai emitir entre o controle e o carro. E depois que eu entendi sobre essa frequência, eu copiei a frequência utilizando o nosso Read Raw. E após isso, eu consegui desbloquear o carro. Bom, e por que eu consegui desbloquear o carro apesar dele ter uma tecnologia rolling code? Bom, basicamente, a tecnologia lá, o rolling code, apenas no momento que chega até o carro. Ela não possui rolling code na chave, ou seja, esse código, a partir do momento que eu utilizei ali na chave, que copiei ele longe do carro, eu consegui utilizar ele também para desbloquear o carro. Por quê? Porque o sinal, por exemplo, não chegou até o carro. Então, a partir desse momento que ele não chegou até o carro, ele não conseguiu se perder e não conseguiu ser descartado. Se existisse essa tecnologia rolling code, tanto na chave quanto no carro, é óbvio que eu não conseguiria desbloquear esse carro porque o sinal ia se perder em algum momento. A partir do momento que eu copiasse esse sinal, ele ia se perder. Então, ele não ia existir mais, eu não conseguiria desbloquear o carro. Eu espero que você tenha gostado da parte 2 do Flipper Zero. Não esquece de deixar seu like para ter a terceira parte aqui sobre Flipper e mais vídeos sobre Flipper, tecnologia e programação aqui no canal.